Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje, no processo penal, o STF decide se a humilhação da vítima anula provas em casos de estupro. E nos procedentes qualificados, o STJ vai definir a prorrogação do FIES para médicos residentes. No direito do trabalho, o TST manteve a multa de 40% do FGTS para rescisão antecipada de contrato de experiência. E no tributário, o CARF barrou o uso de incentivos fiscais para reduzir o IRPF na venda de ações. No direito processual, o CNJ garantiu que a sustentação oral ao vivo deve ser regra nos julgamentos virtuais. E o comentário de hoje é do Renato Martoni, que falou assim: impacto gigante à vista para o setor de energia. A suspensão nacional dos processos mostra que o STJ entende a urgência de definir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL sobre as receitas de construção. Decisões como essa reforçam que a gestão documental não é apenas burocracia, mas a base para qualquer defesa de tese tributária eficiente. De olho no julgamento. E depois de uns dias longe, tô de volta em dia com todos os episódios. Fielmente todos os dias agora. Muito bom ter você de volta aqui, Renato. Inclusive, eu fiz questão de trazer o seu comentário hoje porque justamente nós sentimos a sua falta. Então, pegue o café, coloque o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito processual penal. O Supremo vai decidir se provas em processos de crimes sexuais podem ser anuladas caso a vítima sofra violações à sua dignidade durante a audiência. O plenário reconheceu a repercussão geral no tema 1451, motivado por um caso de 2018 em Santa Catarina, onde a vítima relatou ter sofrido humilhações e ofensas da defesa sem a intervenção do juiz ou do Ministério Público. Juridicamente, o recurso busca anular a sentença que absolveu o réu sob o argumento de que o depoimento foi viciado pela revitimização. O ministro Alexandre de Moraes destacou a necessidade de definir os limites da ampla defesa para garantir o respeito aos direitos fundamentais. Esse debate foca na licitude da prova produzida sob condições de violência institucional. Vale lembrar que este caso serviu de base para a Lei Mariana Ferrer, que hoje proíbe condutas que agridam a dignidade de vítimas em julgamentos. O STF já possui precedentes que barram questionamento sobre a vida sexual da vítima, mas agora a Corte fixará uma tese obrigatória para todas as instâncias sobre a anulação de atos processuais nesses cenários. Se o STF entender que o constrangimento anula a prova, magistrados e promotores terão responsabilidades ainda mais rigorosas na condução dos atos. O objetivo é consolidar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, garantindo que o processo penal não se torne um novo instrumento de violência contra a mulher. E é com muito carinho que recebemos a Claire Ribeiro, CEO da Eu Disse Você Disse, que trouxe uma mensagem para vocês. Existe uma pergunta que quase nunca é feita no direito de família, mas deveria ser. Qual é o impacto em quem trabalha na área de estar exposto todos os dias a conflitos, rupturas e muitas vezes abuso? Advogados de família passam horas analisando mensagens, declarações, áudios, vídeos. Esse material não é neutro. Ele carrega emoção, tensão, dor. E isso não acontece uma vez, acontece todos os dias. Mesmo assim, a forma como medimos capacidade profissional continua a mesma: volume de trabalho, produtividade, entrega, mas existe uma diferença importante aqui. Processar informação não é o mesmo que estar exposto de forma contínua a esse conteúdo emocionalmente intenso. E hoje essa diferença não é medida, não existe um benchmark claro, não existem dados estruturados sobre o quanto dessa exposição existe e qual o impacto ao longo do tempo. Sem dados, isso vira experiência individual, silenciosa, invisível. Foi exatamente por isso que a eudissevocedisse.com lançou o Estudo de Trauma Vicário no Direito de Família de 2026. Não para tirar conclusões antecipadas, mas para finalmente medir, porque o que não é medido continua invisível. E se você atua no direito de família, você pode contribuir em menos de 3 minutos. O link está na descrição. Então já sabe, se você atua no direito de família, participe dessa pesquisa importante e envie para os seus colegas na área. E vamos voltar com precedentes qualificados. A primeira sessão do STJ afetou o tema 1417 para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia está em definir se médicos residentes podem pedir a prorrogação da carência do FIES mesmo após já terem iniciado a fase de amortização, ou seja, quando as parcelas do financiamento já começaram a ser pagas. A União e o FNDE argumentam que esse benefício só pode ser solicitado enquanto o contrato ainda está no período normal de carência. Eles sustentam que, uma vez iniciada a
cobrança das parcelas, o direito à extensão já estaria precluso. Por outro lado, muitos residentes buscam o judiciário para garantir o fôlego financeiro durante a especialização, alegando a finalidade social da lei. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou o impacto financeiro bilionário e a relevância social da matéria, já que centenas de decisões conflitantes vinham sendo proferidas nas instâncias inferiores. Com a afetação, o STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam desse tema até que uma tese definitiva seja fixada pela Corte. Essa decisão vai trazer segurança jurídica para milhares de médicos e para a gestão do fundo estudantil. O julgamento por amostragem evita que casos idênticos recebam decisões diferentes, garantindo que a regra sobre o momento limite para o pedido de carência estendida seja aplicada de forma uniforme em todo o Brasil. E vamos agora com o direito do trabalho. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empregadora a pagar a multa de 40% do FGTS a um caseiro que teve o contrato de experiência interrompido antes do prazo. O trabalhador foi dispensado quando faltavam apenas 2 dias para o fim do período de experiência de 45 dias, e a Justiça entendeu que essa antecipação gera o dever de indenizar. A defesa alegava que a multa seria incompatível com a natureza do contrato de experiência, que tem prazo determinado. No entanto, como a empregadora não conseguiu comprovar o abandono de emprego alegado, o TST aplicou o entendimento de que a rescisão antecipada sem justa causa equivale à despedida imotivada, atraindo a proteção constitucional contra a dispensa arbitrária. O relator, ministro Agra Belmonte, reforçou que o julgamento do FGTS é claro. Se o contrato por tempo determinado é rompido antes do vencimento, o trabalhador faz jus à indenização sobre o saldo do fundo. Essa parcela visa proteger o empregado que tem a expectativa de cumprir o prazo acordado e é surpreendido pelo desligamento precoce. E com essa decisão fica um alerta para os empregadores. O contrato de experiência não é um passe livre para demissões a qualquer momento sem custos. Se a empresa ou o empregador doméstico decidir encerrar o vínculo antes da data final prevista, deve estar preparado para arcar com as mesmas verbas rescisórias de um contrato comum, incluindo a multa de 40%. E vamos com o direito tributário. A 2ª turma do CARF decidiu pelo voto de qualidade que incentivos fiscais capitalizados por uma empresa não podem ser usados para aumentar o custo de aquisição de ações. Na prática, isso aumenta o imposto de renda do sócio pessoa física, já que o lucro apurado na venda da participação societária acaba sendo maior. No caso, o sócio de uma empresa beneficiada por créditos de ICMS e incentivos da Sudene tentou somar esses valores ao custo das suas ações. Mas o fisco barrou essa manobra, entendendo que, como esses valores não foram tributados na pessoa jurídica, o custo da aquisição para o sócio deve ser considerado zero. Venceu a tese de que apenas lucros já tributados na empresa podem compor o custo fiscal do acionista. Para os conselheiros, permitir que incentivos isentos na origem elevem o custo das ações esvaziaria a base de cálculo do IRPF no momento em que o investidor decide vender sua parte no negócio. Essa decisão acende um alerta para donos de empresas com benefícios regionais ou setoriais. A capitalização dessas reservas pode não gerar o fôlego tributário esperado na hora da saída, resultando em uma parcela maior para a Receita Federal sobre o ganho de capital na alienação das cotas. E vamos com o direito processual. O conselheiro Marcelo Terto, do CNJ, concedeu uma liminar reafirmando que a sustentação oral em julgamentos virtuais deve ser feita preferencialmente ao vivo, seja de forma presencial ou por videoconferência. A decisão atende a um pedido da OAB que questionou tribunais como o TJRJ e o TRF2 por estarem dificultando a participação síncrona dos advogados. O CNJ barrou a exigência de que o advogado comprove prejuízo para retirar um processo do plenário virtual e levar ele para a sessão ao vivo. O relator entendeu que essa prática inverte a lógica do sistema e restringe o direito da defesa. Para o conselho, a sustentação gravada pode até existir, mas só como uma exceção em casos de problemas institucionais graves e não como uma regra. A decisão também atingiu o TJSP, que terá 10 dias para identificar desembargadores que negaram pedidos de sustentação ao vivo em desacordo com a liminar. O CNJ reforçou que nas instâncias ordinárias, a fala em tempo real do advogado é uma prerrogativa que deve ser respeitada sempre que solicitada dentro do prazo legal, sem necessidade de justificativas extras. Essa medida devolve o dinamismo ao julgamento, permitindo que o advogado esclareça fatos e responda a questionamentos dos magistrados no momento da decisão. E o recado que fica para os tribunais é que a tecnologia deve ampliar o acesso à justiça, mas não servir como uma barreira para silenciar a advocacia ou automatizar o processo de defesa.
Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. O Renato Martoni, Reinaldo, Dali Viegas, Fabrício, Rodrigo, Kennedy, Luciene, Lucas, Diogo Lemos, Luiz, Thaís, Shirley, Caroline e Felipe Calou. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar aqui com 5 estrelas. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @law.ler. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.